Bom A- dia, Carol Ferreira. Te admiro muito. Primeiro, eu preciso falar isso. Eu preciso falar que eu estava muito ansiosa por essa live, porque a questão LGBTQI+, é pouco abordada, principalmente por uma mulher preta. E eu assisti uma palestra sua há uns anos atrás, que você tratou essa questão de forma muito didática, e eu precisava trazer essa temática aqui para o meu canal. Eu quero te agradecer muito pela generosidade de doar esse tempo aqui para a gente. Seja muito bem-vinda ao Empreteceu. Quero agradecer, me encontro extremamente muito feliz por estar participando desse canal, que é um canal que dá voz à população negra, né, à mulher negra brasileira, que precisa ocupar mais espaços na mídia, de ter um espaço onde tenha a sua voz, onde ela possa falar das suas demandas, das suas necessidades. E eu, enquanto mulher transexual, negra, me encontro muito feliz, porque é espaço como esse que nós precisamos ocupar cada dia mais na mídia e na sociedade. Isso, podemos estar onde nós quisermos. Sim. Vou começar te bombardeando com pergunta, porque é um assunto que eu tenho muita dúvida. Primeiro, o que significa LGBTQI+. LGBTQI+. Aí nós podemos traduzir o LGBTQI+, pelas letrinhas, né? Que o L? O L são das mulheres lésbicas, o bi, a letra B são de pessoas bissexuais, o G são dos gays, o T de travesti e transexuais. E o I de intersexo, são pessoas intersexuais. E mais são todas aquelas pessoas que são queer, que são cisgênero, que são aquilo que ela se sente a mais, né? Ou elas não querem ter definição nenhuma de LGBT, mas elas são aquelas pessoas mais, né? Que fazem parte do LGBTQI+. Mas pode ser qualquer outra pessoa que não queira assumir uma identidade de gênero na sociedade, não queira se enquadrar no gênero feminino, nem no masculino também. Incrível, porque essa sigla ela já traz a coisa do democrático, né? Já está Sim. intrínseca nela que a gente pode ser o que quiser, né? Eu não sabia que o mais significava tanto, né? Assim, já começamos muito bem. E você pode explicar como é que se define cada letra? Por exemplo, o L. Então, vamos lá. O L são de lésbicas. O que são a letra L? São mulheres lésbicas. São mulheres que sentem o desejo afetivo por outra mulher. Então, elas são chamadas de lésbicas. O que significa a letra G? São gays. São pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo sexo. São os gays. Os bissexuais são pessoas que sentem desejos afetivos tanto por homem ou por mulher. A pessoa que é bissexual, ela pode se relacionar tanto com homem ou tanto quanto mulher. O desejo afetivo dela por uma outra pessoa pode ser do mesmo sexo ou do sexo diferente. O que são travestis? Travestis, né? Mulheres travestis. As travestis são pessoas que nasceram num corpo masculino e que elas sentem o desejo, né? Elas se veem no espelho, elas têm a necessidade de olhar para o espelho e ver que aquelas vestimentas não são aqui, são adequadas ao corpo dela, à anatomia, de repente, que ela queira. Então, ela não se vê naquele corpo de homem, sim num corpo de uma mulher. Então, mas ela também pode ser uma pessoa travesti que não quer ser denominada como gênero feminino ou masculino. Ela, ela é uma mulher travesti
né? Muitas travestis, isso lá da década de 70, 80, hoje ainda não se inovam ou denominam ser transexuais, porque reconhece a identidade travesti. Antes de existir as transexuais, existiram primeiramente as travestis. Então, das travestis é que veio a nomenclatura de mulheres transexuais, porque se entendeu que eram mulheres que nasceram num corpo em desconforme com a sua realidade, com a sua mente, como elas se viam perante o espelho, perante a sociedade. E aí veio a nomenclatura, né, através de conferências do movimento, de reconhecer as mulheres transexuais. Então, a letra T são de mulheres travestis e de transexuais. E é muito importante também falar que hoje nós temos a população de homens trans, que por décadas viveram escondidos, né? Não, a sociedade não reconhecia que existiam os homens trans. E que são os homens trans que fazem parte da letra T? São homens que nasceram num corpo feminino e que precisam se readequar à sua realidade de vida. Então, muitos fazem a retirada dos seios para se adequar ao corpo masculino, fazem o processo de hormonização para que se olhe no espelho e ele se enxerga enquanto homem. Então, tem todo um processo, né, de readequação do corpo, com hormonioterapia, com psicólogo. E essa população de homens trans, ela sempre existiu, porém, ela nunca teve visibilidade, nunca foi falado sobre os homens trans, mas eles sempre existiram e sempre esteve no nosso meio. E o que significa o quê? O quê? O que poderia ser uma pessoa queer, né? Pansexual, entre outras, como posso dizer, outras denominações. E o I são de pessoas intersexuais. E o mais você já fez a explicação. Você trouxe essa questão da hormonização, e aí eu acho importante também falar que todo esse processo deve ser feito com acompanhamento médico, né, Carol? O SUS oferece esse tipo de serviço, se eu não me engano. E é muito importante você falar sobre essa questão de hormonioterapia, porque principalmente quem está em transição, que são os homens trans e as mulheres trans, fazem o processo de hormonioterapia. As travestis também, muitas delas fazem o processo de hormonioterapia também, para se adequar ao corpo desejado. E tudo isso tem que ser com acompanhamento de um endocrinologista, para que veja as taxas hormonais, tem a questão de ver glicose, ver as questões de urina, uma bateria de exames que é feito para ver como está o sangue, né? Se está com colesterol alto, tudo isso é feito um check-up geral por um endocrinologista especializado em hormonioterapia. O SUS tem programa de atendimento de endocrinologia que faz esse processo de hormonioterapia, mas, Carol, isso eu encontro em qualquer lugar? Não, você não encontra em qualquer lugar. A gente hoje tem um hospital de referência, né, que é o Pedro II, é o Pedro II, se eu não me engano, o hospital que faz esse processo de hormonioterapia. As clínicas da família, tem algumas que fizeram estudos e estão preparados para receber a população T, né, para esse processo de hormonioterapia. E a gente tem algumas clínicas particulares no Rio de Janeiro que se especializaram no atendimento da população T, né, da população de mulheres transexuais, homens trans e travestis. Porém, para você entrar dentro do sistema para o acompanhamento no Rio de Janeiro, você tem que entrar através de um programinha chamado SER, da Clínica da Família. Como funciona a porta de entrada para eu fazer o processo de hormonioterapia?
eu preciso ir até a clínica da família mais próxima da minha casa, eu vou marcar uma consulta, vai passar pelo clínico, do clínico vai ser encaminhado para o endocrinologista, o clínico, aliás, ele vai te cadastrar dentro desse programa do C, que encaminha para o endocrinologista, para você fazer todo um acompanhamento de hormonioterapia com o endocrinologista. Nossa, que explicação. E eu estava falando hormonização, deixa eu corrigir, hormonioterapia. É hormonioterapia. Eu ouvi uma vez essa questão de que existia isso no SUS, mas eu não sabia que era assim tão regulamentado. Muito importante você falar, né? Eu imagino que a disponibilização de vagas não seja uma oferta muito grande, até porque o nosso SUS, né, apesar de ser um sistema maravilhoso, a gente sabe de todas as dificuldades, principalmente no período da pandemia, mas é importante você dar essa informação e eu imagino que outros estados, né, do país também aconteçam esse tipo de programa. Então, assim, de repente, quem quer procurar, dá uma procuradinha na internet, né? Eu acho que essas informações devem estar disponibilizadas nos sites de prefeitura ou governo do estado. Me surgiu E assim, Merg, eu acho, se eu errar seu nome, me perdoa, é Margarete, Meg, Margot, muitas em uma. Eu acho também que é muito importante dizer para as pessoas que o processo de hormonioterapia ele ainda é uma coisa que custa muito caro para a população ter. Por quê? O SUS, a gente tem poucos profissionais que se adequam a trabalhar com a nossa população, entender a necessidade do processo da hormonioterapia, mas que os medicamentos para a hormonioterapia não são baratos, são caros. E são poucos os remédios que o SUS oferece, né, na lista de medicamentos gratuitos para o processo de hormonioterapia. Então, a gente precisa de mais políticas públicas para a integração da comunidade ter no Sistema Único de Saúde, ter mais oferta de endocrinologista, ter mais oferta de medicamentos para o processo da hormonioterapia. Sim, e é importante o SUS ofertar isso mesmo, porque o SUS ele é sustentado pelos nossos impostos, né, Carol? Então, eu acho que todas as pessoas têm que ser atendidas de acordo com as suas necessidades pelo Sistema Único de Saúde. Agora, você falando, me trouxe um outro questionamento também com relação à área de saúde. Não sei se você vai poder trazer alguma... Porque me surgiu essa questão agora. Você me falou do atendimento de endocrinologista e na questão da hormonioterapia. Como é que como é que acontece os outros tipos de atendimento para a população LGBT? Por exemplo, se eu estiver falando besteira, me corrige, tá, Carol? Porque é muita dúvida e um assunto muito novo para mim, até porque não é falado. Uma pessoa, um gay, como é que eu vou chamar? Gay, não sei, um tipo físico masculino que tem desejos por uma mulher. Se ele precisa de um urologista, por exemplo, como é que é esse tratamento no SUS? E o tipo físico feminino que tem anseios afetivos por outra mulher e precisa de um atendimento ginecológico. E essa pessoa vai vestida de acordo com o que o seu psicológico a ver pelo espelho. Me fiz entender? Como é que isso acontece? Não tem um preparo da rede SUS para o atendimento especializado para a população LGBTQI+. A gente entende que os homens trans têm necessidades de atendimento com a ginecologia, por ter ainda suas genitárias, né, de nascença, que nasceram com seus órgãos e se adequaram a um outro corpo, que é o corpo masculino, estão em processo de adequação, né? E tem essa necessidade porque precisam desse acompanhamento. E isso é uma coisa que nós, enquanto movimento social, enquanto pessoas que estão na política pública, que estão de frente no combate à homofobia, à LGBTfobia, a gente trabalha com a rede pública de saúde,
né? Através de jornadas formativas, através de diálogo com as ONGs e com os órgãos municipais e estaduais para a necessidade de um atendimento de qualidade para a nossa população na rede SUS. Me lembro que, quando eu comecei meu trabalho em São João de Meriti, lá em 1997, a gente começou um trabalho de jornada formativa com a Prefeitura Municipal de São João de Meriti e com a Secretaria Municipal de Saúde para um atendimento mais humanizado à população LGBTQI+, e principalmente da população trans. Por quê? Os homens trans precisam de ginecologista e as mulheres transexuais que não fizeram ainda o seu processo de readequação sexual precisam de ir até o urologista. Sim. E aí é preciso ter um profissional sensibilizado a essa temática, a nossa população, mas sensibilizado e humano, entendendo que nós temos as nossas necessidades que precisam ser atendidas pelo SUS, pela rede municipal de saúde. E a gente ali qualificou alguns profissionais, principalmente na questão do uso do nome social, né? Porque até então a gente ainda tinha muita dificuldade para a questão da requalificação civil. Hoje é possível a gente, através da justiça itinerante, da defensoria pública, ir lá dar entrada, fazer todo o processo de mudança de nome, não só de homem, mas também de sexo também. E aí a gente sensibilizou os profissionais da rede municipal de São João para esse atendimento humanizado. Então, quando as pessoas LGBT chegavam até o posto de saúde, os profissionais de saúde perguntavam para as pessoas LGBTI, com LGBTQI+, como elas gostariam de ser chamadas. E os profissionais dessas áreas específicas, a gente pedia para que tivesse todo um cuidado, atendimento, que fosse sensibilizado para acolher a população LGBTI. Então, por isso é importante ter inclusão do campo nome social nas fichas de atendimento, né, Carol? Porque eu já assisti situações constrangedoras, né, da pessoa não ser chamada num espaço de atendimento com outras pessoas pelo seu nome social, e aí a gente percebe o constrangimento. Posso fazer depois das categorias? Só um instantinho, por favor. Perdão, tranquilo. isso acontece. Só um minutinho. Todos. Perdão, voltei. Sem problema. Então, assim, eu acho importante a gente chamar atenção para isso, do campo, de disponibilizar o campo nome social nas fichas de atendimento, não só atendimento de saúde, de qualquer tipo de atendimento, né? Sim, isso é muito importante, ter o nome da pessoa LGBTQI+, na ficha de atendimento, como ela gostaria de ser chamada, como ele ou como ela gostaria de ser chamada, acolhida no primeiro atendimento. Porque o primeiro atendimento é o que dá a qualidade, né, da pessoa se sentir acolhida por aquele serviço de saúde. Sim, independente do nome ter sido mudado já na documentação civil, né? Sim, sim. Perfeito. E foi legal também você... E eu acho também importante também a gente falar para as pessoas que hoje o processo da burocracia para a mudança do nome, ele está bem menos do que há 5, 6 anos atrás. Hoje é possível você ir direto até um cartório mais próximo da sua residência e dar entrada no processo de mudança de nome, né? Da requalificação civil. O que significa requalificação civil? Para ficar bem claro para as pessoas. Eu nasci com um nome de batismo. Esse nome de batismo ele não se adequa a hoje a pessoa em quem eu sou, né? Como eu me reconheço, como eu gostaria de ser chamada e como eu gostaria que meu nome estivesse reconhecido civilmente. Então, eu procuro um cartório de registro de pessoas naturais e dou entrada no processo da requalificação civil, onde o meu nome ele vai ser mudado, né, de acordo com o nome que eu queiro que meu nome esteja na minha certidão de nascimento, e o meu sexo também ele será modificado
no registro civil. Isso direto no cartório, não é necessário passar pelo judiciário ou procura a defensoria pública primeiro? Isso pode ser diretamente no cartório. O que faz a diferença de quando você faz pela defensoria pública e pelo cartório é que pela defensoria pública você consegue a gratuidade para fazer a mudança do nome. Então você tem esse aparato de não ter as custas processuais. Quando você vai até um cartório, você vai ter que pagar pela busca da certidão de nascimento, você tem os custos do cartório para a mudança do nome. Ah, entendi, perfeito. E não precisa ser o cartório que a pessoa está registrada, pode ser qualquer cartório. Por exemplo, eu nasci em Brasília, né? Se eu quiser Não, fazer... é fundamental e necessário que a pessoa vá até o seu cartório aonde ela foi registrada. É necessário que se dirija até o seu cartório de origem. Há casos que, por exemplo, você mora na Bahia, nasceu na Bahia e mora no Rio. E aí você paga para o cartório de lá enviar a documentação para cá e você faz todo o processo, a defensoria faz esse processo de interligação entre os cartórios para agilizar todo esse processo. Mas é necessário você é o cartório de origem. Quando você faz pela defensoria pública, a defensoria pública faz todo esse processo de tramitação entre os cartórios. Ah, perfeito. Como a Justiça Itinerante também faz esse trabalho. A Justiça Itinerante é um ônibus da Defensoria Pública que ele fica nos municípios, né? Tem datas, tem um calendário, e ele faz todo esse processo de gratuidade para a requalificação civil. Como você também pode ir à Defensoria Pública mais próxima da sua casa, da sua residência e do seu município. Sim, se eu não me engano, aqui no Rio, eu acho que esse ônibus fica na Praça da Apoteose, eu acho. Então, nós tem esse da Praça da Apoteose também, se eu não me engano, mas tem um ônibus que fica fixo na Fiocruz. Muitas pessoas não têm acesso a essa informação, não sabem. Mas tem um ônibus da Justiça Itinerante que ele fica direto na Fiocruz. Ele fica estacionado no pátio da ENSP, da Escola de Saúde da Fiocruz. Perfeito. Avenida Brasil, acesso fácil para todo mundo, né? Muito fácil. E o melhor caminho para chegar lá é você indo de trem. Você vai descer na estação de Manguinhos e quando você chegar na portaria da Fiocruz, você pergunta onde fica o ônibus da Justiça Itinerante, que lá, esse ônibus está lá, se eu não me engano, segunda, quartas e sexta-feiras. Especificamente, que eu sei, são as quarta-feiras para atendimento da população. Perfeito. Mas as pessoas podem pesquisar através também do site da própria Defensoria Pública, dos telefones da Defensoria, que tem todo o aparato da informação sobre a Justiça Itinerante. Olha, quanta informação não é divulgada, né? Eu nem imaginava que tinha essa oferta gratuita, assim. Talvez tenha tanta gente querendo fazer essa mudança, encontrando um impedimento, né? Achando que é difícil, e você está trazendo para a gente que é super fácil. E, assim, eu imagino que a mudança do nome represente muito, né, Carol? Porque, assim, é como a pessoa é chamada. A requalificação civil, ela não é só uma requalificação civil, ela é a sua vida, ela é a sua identidade enquanto pessoa, enquanto cidadã, de se reconhecer como mulher ou como homem, né, perante a sociedade. E a gente sabe que isso quebra muitas barreiras, principalmente para o mercado de trabalho, que quando você vai procurar um trabalho, que se você é uma pessoa transexual e está lá na identidade, João, mas você é Maria, aparentemente, a sua aparência, o seu psicológico, como você se veste, como você é a Maria, mas a identidade está escrito João, então você passa por um constrangimento absurdo, porque as pessoas não querem contratar, porque quando chega na hora, como elas vão te chamar? E fora o burburinho que isso cria dentro da empresa, né? Você acaba sofrendo assédio moral, você acaba ficando em depressão porque as pessoas não te respeitam pelo o nome que você gostaria de ser chamada, a sua identidade, quem você é. Então, a requalificação civil, ela transforma a sua vida, ela te traz a realidade de quem você é, como você se vê, como você se enxerga perante a sociedade. E eu pensei exatamente nisso quando você começou a falar, deixa eu corrigir, que eu estava falando mudança de nome, já aprendi que é requalificação civil.
A questão do mercado de trabalho seria a minha próxima pergunta mesmo, né? Porque assim, eu assisti há um tempo atrás um documentário falando exatamente sobre isso, sobre mercado de trabalho, e as pessoas LGBTQI+, parece que são invisibilizadas por essa sigla. Eu falo com relação à sua capacidade profissional. Eu te conheço há muitos anos, vejo a sua capacidade profissional maravilhosa, graças a Deus, assim, graças a você também, teu esforço, é claro, né? Você conseguiu furar essa bolha, mas muitas não conseguem. E como é que está essa questão? Tem programas, tem projetos? Como é que isso tem leis, cotas? Não sei. Como é que isso Então, está acontecendo? dentro dessa perspectiva de mercado de trabalho, a gente sabe que sempre teve obstáculos para a população LGBTQI+. Mas existe a questão da passibilidade. O que significa passibilidade? No mercado de trabalho, quando você é uma pessoa gay, não afeminada, né, como a sociedade chama, não afeminada, você tem a passabilidade de conseguir um trabalho, porque as pessoas vão te olhar na maneira mais escrota que se falam. É um homem gay, mas gosta de outro homem, mas vai trabalhar, vai fazer o trabalho, como se nós, transexuais, homens trans ou travestis, não tivéssemos a capacidade e a inteligência de exercer qualquer profissão, qualquer trabalho na sociedade. Quando uma mulher, ela é uma mulher lésbica, mas ela não é masculinizada, ela tem a passibilidade como mulher que só gosta de uma outra mulher, o mercado de trabalho aceita muito mais fácil, né? Tem obstáculos, tem, mas é muito mais fácil, tem uma passibilidade para o mercado de trabalho. Agora, quando você é um homem trans, as pessoas verem a sua identidade, ainda não fez a requalificação civil, elas olham, elas não querem contratar. É quando você é travesti. As pessoas também não querem dar trabalho para travesti porque tem a visão que travesti foi feita para ser ou cabeleireira ou a travesti foi feita para ser profissional de sexo. E, na verdade, não. Nós temos travestis hoje que são advogadas, nós temos travestis que são médicas, nós temos travestis atuando em vários cargos, em várias profissões da sociedade. As mulheres transexuais também passam por essa dificuldade de conseguir trabalho, porque as pessoas têm aquela visão escrota que uma mulher transexual ela está ali para se prostituir ou ela não pode ser capaz de exercer a função simplesmente por causa da sua orientação sexual. Não, nós não somos incapazes porque somos mulheres transexuais ou travestis ou homem trans. Nós temos profissões, nós atuamos em várias áreas na sociedade, né? Eu, enquanto mulher transexual e negra com 37 anos de idade, minha vida também não foi tão fácil, mas eu consegui pular e pulo cada dia um obstáculo, porque quando você é negra, né, que é o meu caso, se o obstáculo ele é maior por conta da orientação sexual, ele passa a ser o dobro, porque Sim. As pessoas olham e dizem, não, é negra, negra, não tem capacidade, não tem o rosto da Barbie, não tem o corpo perfeito, não pode estar numa vitrine, né? A carne preta, como diz a Elza Soares, uma música que ela fala, a carne preta é a carne que é a mais barata, é a carne que é mais desvalorizada. Então, se tem um salário ali que custa R$2.000, que está ali para qualquer pessoa se candidatar ao cargo, a mulher preta ela não pode se candidatar a esse cargo, porque ela merece minimamente ganhar o salário mínimo. E essa visão é uma visão machista, é uma visão que a sociedade brasileira, infelizmente, muitos têm. Não são todos, mas que ainda tem essa visão racista, essa visão preconceituosa. Então, quando nós estamos disputando a vaga no mercado de trabalho, nós temos que provar que nós somos negra e temos capacidade 10 vezes mais do que alguém que não é negro ou é negra. O preconceito é uma coisa muito... Pai sempre... Pode falar. E meu pai sempre falava para mim, filha, você precisa provar para você que você é melhor do que qualquer outra pessoa no mundo pode dizer que você não é melhor, porque você é melhor. Você é melhor porque você nasceu,
porque você está no mundo, você veio no mundo para brilhar. Você é negra, sim, mas você é uma mulher negra que carrega com si as suas marcas, a sua história e a sua trajetória, que um dia, lá na frente, vai fazer diferença na vida de uma mulher transexual, preta e negra, até de uma mulher cis, de uma mulher heterossexual também, de um heterossexual também, porque mulheres também, cis e héteros também, sofrem o preconceito Sim. pela questão racial. O preconceito ele não é diferente simplesmente porque eu sou uma mulher transexual negra. Ele acontece da mesma forma para a mulher cis, para a mulher hétera, para a mulher lésbica, preta, para a transexual negra. O preconceito ele é o mesmo. Porém, para a população ter o mercado de trabalho, sempre foi muito mais difícil. E eu falo isso até hoje. As pessoas elas respeitam muitas das vezes você não por quem você é, mas pelo que você tem. Então, se eu sou uma mulher preta, eu sou obrigada a andar com o cabelo pronto, unha sempre bem feita, sempre maquiada, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que provar para a sociedade a todo tempo que eu mereço o respeito da sociedade. Mas a sociedade tem que entender que ela tem que me respeitar porque quem eu sou, uma mulher como qualquer outra, independente da minha orientação, independente de eu ser uma mulher negra e transexual. Perfeito. E assim, o racismo, o preconceito é uma coisa tão absurda, né? Que ele acaba vinculando o potencial profissional de inteligência, de tudo, à questão da cor da pele, à questão da orientação sexual. São coisas que não tem nada a ver. E assim, foi legal você trazer a fala do teu pai, porque eu imagino que apoio da família também seja fundamental, né, Carol, para essa vida, né? Porque é uma vida permeada por preconceito, por olhares, por exclusões, né? O que você falou para a mulher negra, para o homem negro também, isso é muito presente, mas para o LGBTQI+, eu imagino que seja também muito difícil, né? Sim, e com a questão da família, eu não tive de início, como muitos LGBTI+, não tem apoio da família Uhum. inicialmente. Eu perdi meu pai muito jovem, meu pai faleceu aos 49 anos de idade, e com 17 eu assumi a minha orientação sexual, e disse para o meu pai, eu não me vejo como homem, me vejo como uma mulher, eu nasci num corpo errado, e eu sou mulher. E ele falou, então, já que você é mulher, então você pega as suas coisas e sai por aquela porta. Eu disse, por aquela Nossa. porta eu vou sair, mas por aquela porta eu vou voltar te dizendo a mulher que eu me tornei hoje na sociedade, né? Isso daqui para frente eu diria isso para ele. E aí eu tive essa oportunidade de, com meus 35 anos de idade, entrar pelas portas da casa do meu pai e ele me abraçar e falar assim, filha, eu tenho orgulho de você, porque independente de qualquer coisa, você soube ser uma mulher na sociedade de caráter, uma mulher que trabalha. Eu saí de casa com 17 e não voltei para casa dos meus pais até hoje, meus 37 anos de idade. Hoje eu não tenho mais meu pai faleceu, infelizmente, há 2 anos atrás, faleceu nos meus braços, mas antes dele Nossa. morrer, eu tive a oportunidade dele falar para mim, eu te amo, e o meu pai falava isso para minha cunhada, para todo mundo, olha, eu não quero saber o que vocês acham, deixa eu te pensar, mas é minha filha, eu criei, eu botei no mundo, eu tenho orgulho. Ai, que E lindo. isso, quando meu pai... essa cena não sai da minha cabeça, quando meu pai faleceu nos meus braços, ele falou, eu te amo. E isso, para mim, foi muito marcante. Então, hoje, se eu me tornei a mulher guerreira que passa por todas as dificuldades, eu agradeço muito a Deus e ao meu pai, porque eu não aprendi a ler e escrever na escola, porque na escola eu sofria muito homofobia, muito preconceito, eu me prendia, às vezes eu fazia xixi nas calças porque eu não queria usar o banheiro Nossa. masculino. E aí, meu pai me ensinou a ler e escrever em casa. Meu pai é muito militar, muito severo. Eu falo isso nos documentários que eu tenho na internet. Depois vocês procuram lá o Transbaixada, tem o protagonismo trans, tem o tempero da diversidade. Tudo isso vocês vão achar lá no YouTube. Eu vou Tá? colocar Que os conta um links, pouco. então, na descrição do vídeo. Eu vou procurar e vou colocar os links. Sim,
Sim, e lá tem um pouco da minha trajetória de vida. E eu sei que eu superei, né? Eu tive que superar tudo isso. E meu pai falou sempre para mim: eu preciso que você aprenda a ser uma mulher na sociedade de caráter forte, personalidade forte, porque o mundo ele é cruel, as pessoas são cruéis e você precisa sobreviver nessa selva, você precisa sobreviver a esse mundo. Então, você precisa saber que você vai ser rejeitada, você precisa saber que você vai sofrer perseguição, homofobia, mas que nada disso vai parar você. Que você veio esse mundo para ser diferença, você veio esse mundo para ser a mulher negra que faz a diferença e encorajar outras mulheres negras também, que sofrem o preconceito pela questão do seu cabelo, né, da sua questão racial. E não é fácil, o mundo não é um mar de rosa. As pessoas olham para mim, elas falam assim: Carol, que legal, você é uma pessoa descolada, uma pessoa que, né, tem sua casa própria, tem seu carro, tem a sua vida, mas isso tudo foi uma construção. E ainda hoje eu preciso provar minha capacidade, que eu sou capaz, que eu tenho competência. É... E todos os dias, a gente mata um leão todos os dias. E eu me orgulho de hoje, aos meus 37 anos de idade, superar a expectativa. Você sabia que a expectativa de vida da população trans no Brasil, em média, é de 35 anos de idade? Nossa, 35, Carol. 35 anos de idade é a idade média de sobrevivência da população T no Brasil. É mais ou muito menos a importante a gente mesma falar. expectativa de vida dos escravos, do período Sim, dos escravizados. e, Olha que louco isso, essa informação que você E é trouxe é muito horrível, importante a muito gente triste. falar também, Merg, é muito importante a gente também falar para as pessoas que o nosso país, infelizmente, é o que mais mata a população de mulheres transexuais, travestis e homens trans. O nosso país que mais mata a população LGBTQI+. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa trabalhar as pessoas entenderem que nós somos seres humanos e que nós precisamos respeitar as pessoas, independente das suas orientações sexuais, independente das suas identidades de gênero. Nós precisamos respeitar o ser humano, precisamos enxergar os uns aos outros como nós gostaríamos de ser enxergados. E acho que quando as pessoas mudarem um pouco da sua mentalidade e pensar assim, não, eu gostaria de ser respeitada dessa forma, então preciso respeitar o meu próximo dessa forma. Eu sempre ouvi muito não, mas esses nãos eram como se fosse um sim para mim, era o que me encorajava. Hoje, aos meus 37 anos de idade, a minha mãe, ela super me apoia hoje, ela me aceita, minha mãe é evangélica, e precisou levar 20 anos da minha vida para minha mãe me aceitar, para minha família me aceitar, para minha família me acolher hoje. Mas a minha família me acolheu hoje porque eu mostrei para eles também que eu tinha capacidade e sabia o que eu queria para a minha vida. E que não era por eu ser uma mulher transexual que eu ia me tornar uma marginal, uma profissional do sexo. Até porque se eu tornasse profissional do sexo também, não seria vergonhoso, seria honesto, porque muitas são profissionais do sexo porque precisam trabalhar, porque precisam botar comida dentro de casa, não são porque elas escolheram ser profissional do sexo, foi porque é algo que a vida pôde proporcionar para elas. Muitas gostariam de ter sua carteira assinada, muitas gostariam de estar atuando nas suas formações acadêmicas, porque nós temos muitas mulheres transexuais, travestis e homens trans que estão na academia, que estão se formando, que têm nível superior, Sim. E muitas também que não conseguiram concluir nem o ensino fundamental pela questão da transfobia, da LGBTfobia dentro da escola, dentro da família. Muitas famílias, quando um LGBT assume que é LGBT, expulsam para fora de casa e a gente não tem aonde acolher, e aí o que sobra são as ruas. Muitas vivem na rua, muitas vão para abrigo. E com a questão também, acho muito importante a gente falar, da questão da Covid-19, que causou um grande impacto na sociedade brasileira, em todo o país, em todo o mundo, né? Principalmente socioeconômico. Sim. Se já estava difícil para a população LGBTI+, conseguir emprego, agora está muito mais difícil. E a Covid-19, ela acabou
trazendo um grande prejuízo a todo o país, o mundo inteiro. A gente está sofrendo impactos na economia, né? O nível de desemprego que vem aumentando cada dia mais e que a gente precisa pensar como a gente vai fazer para acolher a população LGBTI+, que não tem nenhuma fonte de renda. Sim. Porque o auxílio emergencial ele foi ano passado, a gente já fez um ano de pandemia, agora o governo está estudando-se mais 4 meses de auxílio emergencial, mas que isso não atende à demanda, à necessidade de sobrevivência de qualquer cidadão brasileiro, porque R$ 150 você gasta indo ao mercado comprando meia dúzia de coisas, Sim, né? sim. O custo de vida está muito caro. E isso me preocupa muito, a saúde da população LGBTI+, com essa questão da pandemia, com a questão de abrigamento. A gente não tem abrigo para a população LGBT. A gente tem uma casa de apoio que abriga até a população LGBT, Isso na cidade do que fica Rio. no Flamengo, Ah. fica lá no Flamengo. Tem uma casa lá que é uma casa de passagem, que ajuda muito o pessoal lá. E a gente vai construindo redes, né, com os abrigos para poder encaminhar as pessoas LGBTI+, que estão em extrema necessidade de abrigamento. A gente precisa fazer muito ainda para as políticas públicas serem avançadas. Né? E nessa tua fala, você passou por políticas públicas com relação à área de saúde, educação, segurança pública. Eu queria voltar um pouquinho na questão da educação, que você fez uma fala, né, no seu depoimento, falando da sua vida muito importante, quando você falou, né, que às vezes fazia o xixi na calça porque não conseguia ir ao banheiro, porque tinha que ir no banheiro masculino. E é uma questão que é muito tabu para a educação infantil, né? E assim, diante da tua fala, a gente vê a importância de tratar desse tipo de assunto com as crianças, para que o respeito se inicie lá na infância, né? Para que as crianças entendam que respeitar o outro, assim, eu acho que você falou do seu pai, da sua mãe, o amor é mesmo transformador, né? O amor transforma. Né? Vou trazer até uma fala bíblica, independente de qualquer religião, amar é o próximo. E é uma coisa que a gente não vem praticando há muito tempo, né? Então, assim, trazer a questão da orientação sexual para as escolas é importante para diminuir, combater e acabar com a discriminação desde a infância, né? Essa revelação que você fez da questão do trabalho e emprego, né? Assim, eu lembro que teve um dia que eu cheguei numa loja, essas lojas de departamento, não lembro se foi Riachuelo, Renner, o que foi, e tinha um transexual no caixa. E eu estava na fila. E eu fiquei tão feliz que eu olhava e ria, assim, tipo, saudando. Eu acho que ela percebeu e olhava para mim e ria também. Acabou que a fila eu não fui atendida por ela. Mas, assim, eu cheguei e falei, foi na C&A. Eu cheguei e falei assim, gente, eu nunca tinha visto, né, uma pessoa, uma mulher trans no caixa. E assim, por que não? Por que não ofertar esse tipo de emprego? Realmente é o que você falou, só vem salão de cabeleireiro e tal. E as outras potencialidades? Você já trouxe advogados, a gente sabe que existe, mas essas pessoas não aparecem, estão invisíveis, né? Estão invisíveis. E não pode. As pessoas LGBTs, elas precisam de oportunidades, né? Exatamente. A gente só precisa que as empresas abram as portas para empregar. A gente tem hoje algumas empresas que empregam a população LGBT, por exemplo, o Carrefour, ele contrata pessoas LGBT, a Shell Brasil tem feito um trabalho maravilhoso para a contratação da população LGBT, a gente tem o Carrefour, a Case Vídeo, que está contratando população LGBT também, mas isso a gente também vai trabalhando, né, para as empresas difundirem mais, acolher mais a população LGBT, porque todos são profissionais, todos têm competência, só precisam de oportunidade. A gente precisa criar mais diálogo com as empresas para que esse diálogo sobre a população LGBT elas adentrem mais dentro das empresas. E aí a gente pode, por exemplo, propor para os municípios, para os governantes,
para a Câmara de Vereadores, que é onde acontecem as políticas públicas também, para que se criem incentivos para as empresas para contratar a população LGBTI+, também, né? Perfeito, e até porque todos pagamos impostos, né? A gente abastece os cofres Sim. desse país. Então, esses impostos têm que retornar, né? E, assim, a oferta de emprego é fundamental, porque não dá para entender a relação da orientação sexual com profissionalismo e potência de trabalho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra mesmo. É verdade. Uma outra questão... E eu acho... Pode falar. Desculpa só te cortar, mas é muito importante trazer essa informação, que hoje eu também me tornei essa mulher que sou hoje, né? Com o apoio de 5 mulheres muito importantes, que foram as minhas tias, que em 1997 eu cheguei para elas e falei assim, eu sou uma pessoa LGBT e eu preciso fazer política pública. Eu preciso ser uma mulher politizada. Porque muitas pessoas falam assim, eu odeio política. A política ela faz parte da nossa vida. A gente precisa, sim, ser política. E aí eu cheguei para elas e falei, vamos criar uma ONG. E aí nós fundamos o Grupo da Diversidade Sexual de São João de Meriti, que é o GDS, que é a ONG a qual estou presidente. E essa ONG ela foi formada por mulheres. Eu, a única mulher transexual, e mais 4 mulheres, nós formamos essa ONG desde 1997. E aí foi quando a gente fez a primeira parada do Orgulho LGBT em São João de Meriti, onde tiveram 10.000 pessoas. E isso criou um boom na cidade, porque todo mundo falava, São João de Meriti tem gay? E quando eu fui para a prefeitura para levar essa pauta, para falar que existia pessoas LGBT na cidade, que política pública precisava ser implementada, difundida na cidade, as pessoas falavam assim, Carol, que aí todo mundo chama de Cacau, né? O apelido mais conhecido na política e por aí afora, no meio LGBT, é Cacau. E aí o prefeito chegou para mim e falou assim, Cacau, não existe gay em São João, não existe LGBT em São João. Aí nós realizamos a primeira parada, 10.000 pessoas. Foi quando a gente começou a discutir política pública no município de São João de Meriti, em 1997. E até hoje a gente trabalha com essa temática, né, que é a temática da minha vida, de quem eu sou, e eu tenho orgulho de poder ter ajudado a muitas pessoas, né, dentro do município de São João de Meriti, de ter oportunidade de fazer parte de um Conselho Estadual de Políticas Públicas LGBT do Governo do Estado. Então, fui a primeira conselheira negra trans da Baixada a ter um cargo dentro de um Conselho Estadual de Políticas Públicas LGBT do governo. Então, a nossa ONG ela até hoje tem assento dentro do Conselho Estadual de Políticas Públicas LGBT do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu também me sinto muito realizada profissionalmente, porque hoje eu me tornei a primeira, hoje não, né? Isso já tem 3 meses, eu me tornei a primeira mulher transexual negra a assumir um cargo de coordenadora de um centro de cidadania LGBT, QI+, da Zona Oeste. Então, hoje eu estou coordenadora de um centro de cidadania LGBT do Governo do Estado do Rio de Janeiro, do programa Rio Sem LGBTfobia, né? E agradeço muito a oportunidade do meu subsecretário estadual de Direitos Humanos, Thiago Miranda, que reconheceu que tinha necessidade de ter uma mulher preta, negra, transexual à frente de uma política pública. Claro. Então, hoje eu atuo em Santa Cruz, né, através do Centro de Cidadania LGBTI, QI+, do Governo do Estado, para a gente trabalhar no combate à LGBTfobia e acolher a todos que precisem. A Zona Oeste, a gente está ali se dedicando de coração, né? E eu estou muito feliz, porque em toda a história do Estado do Rio de Janeiro nunca se teve uma coordenadora de política pública LGBT num centro de cidadania do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu fui agraciada e reconhecida pelo meu trabalho e o meu potencial. E eu falo sempre, se hoje eu me tornei a Carol Ferreira que sou, né, eu agradeço muito as dificuldades em que eu já passei na minha vida, aos meus pais,
E a comunidade LGBTQI+, que me ensina cada dia mais, porque eu falo da minha transexualidade, mas eu não posso falar de todos, né? Então, com todos e todas, nós nos aprendemos a demanda, a necessidade, ao que o outro passa, a vivência do outro. Eu aprendo com a vivência de uma mulher lésbica, eu aprendo com a vivência de um homem trans, de um intersexual, de todas as outras pessoas. A gente aprende um com os outros as demandas, a realidade da vivência de cada um, a fazer diferença na nossa vida e a gente se integrar numa sociedade em prol do combate à LGBTfobia. Não, perfeito, porque, na verdade, é até a proposta do canal, né? A gente aprende com todo mundo, Carol. Né? É só a gente estar de coração aberto, ouvido aberto, a gente aprende com todas as pessoas, todo mundo que passa pela nossa vida tem o potencial de nos ensinar alguma coisa, né? Eu queria trazer já está quase encerrando, passa rápido demais quando é bom. Eu queria trazer uma outra questão que eu passei a semana, assim, pegando assuntos, né, para poder tentar enriquecer esse papo, já que o meu conhecimento era muito pequeno, você que está trazendo muita informação para mim, ainda bem, e para quem vai assistir, eu me deparei com um documentário que falava sobre a questão a questão LGBTQI+, na terceira idade. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, gente, Sim. queria que você Isso falasse é muito importante gente. falar sobre essa questão da terceira idade, porque nós LGBTs envelhecemos também. Sim. E a gente precisa pensar políticas de integração para a população da terceira idade, pensarmos políticas públicas para a terceira idade, né? E isso é uma coisa que isso sempre ficou lá no fundo do meu pensamento, da minha cabeça, pensando, gente, eu tenho que pensar alguma coisa, propor alguma política para a gente pensar a política para a terceira idade. E a gente, muitas das vezes, quando envelhece na terceira idade, né, que chega todos nós vamos chegar à terceira idade um dia, se Deus quiser, Sim. E a gente precisa pensar, primeiro, na questão mental. Uhum. O que a gente pode pensar enquanto política pública para a nossa terceira idade LGBTQI+, mentalmente, né? Como espaços de atividades de esporte, oficinas de leitura, casas de passagem, de abrigo até mesmo para a população LGBTI+, na terceira idade. Sim. Isso são coisas que a gente, enquanto sociedade civil, tem discutido muito, falado sobre isso dentro do Conselho Estadual LGBT, tem falado isso nos encontros, né, de direitos humanos, para criar políticas públicas para a terceira idade. E eu acho que a gente precisa avançar mais nisso, né? Falar um pouco mais sobre a terceira idade LGBT. E a gente tem tentado implementar políticas públicas nos espaços das prefeituras, dos estados, construindo esse diálogo pensando na terceira idade. Perfeito. Carol, queria te agradecer. Eu passaria o dia inteiro aqui. Tomara que a pandemia acabe. Isso é tudo que a gente mais quer. Vacina já para todo mundo. Para todo mundo. Para todas. Todas. Espero ter contribuído com as informações. Eu não sei tudo, mas o que eu sei, eu compartilho, né? Eu passo o que eu sei e o que eu não sei eu procuro aprender. Eu não sou 100% certa, mas também eu acho que essa troca, o diálogo é o que facilita o entendimento, né? Tem uma frase que fala assim, uma frase que ela até está dentro da Bíblia, você deve conhecer, que ela fala assim, o povo erra por falta de conhecimento. Eu acho que a gente precisa aprender mais um com o outro, conhecer mais um outro, dialogar mais sobre sobre os outros, sobre os direitos de todos e de todas, né? E esse diálogo é o que faz a gente se tornar mais humano. É verdade, transforma o mundo, né? Porque eu acho que esse mundo está precisando muito de transformação positiva, é claro, né? Eu vou te pedir para depois você me mandar por WhatsApp o nome dos documentários, que aí eu vou buscar o link
e vou postar na sim. descrição do canal. E depois você me manda também direitinho o nome da tua ONG. Ela tem site, tem alguma coisa na internet para contato, que aí eu ponho o link também na descrição. E eu vou também deixar depois para disponibilizar para você também, como divulgação também, que acho que é muito importante, a gente falar dos equipamentos que a gente tem de acolhimento para a população LGBT, como o Programa Estadual Rio Sem LGBTfobia, tem o Disque Cidadania LGBTfobia, que é o 0800 que as pessoas podem utilizar para ligar para fazer denúncia, para pedir atendimento jurídico, psicológico, social, e os centros de cidadanias que tem aí espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, que a população pode procurar. Esses centros de cidadanias eles têm psicólogo, assistente social, advogado, e que é do governo do estado, que é para a população do estado do Rio de Janeiro, para a gente acessar, para dialogar, para fazer denúncia, para pedir acompanhamento. E está aí para a população LGBTI+. Vamos disponibilizar todos esses locais de atendimento, todas essas formas de contato, toda essa informação, que informação é poder. Eu queria te agradecer demais. Eu estou muito feliz, assim, estava muito ansiosa por essa live, te falei isso. E agora eu estou muito realizada, porque eu acho que foi, assim, você trouxe tudo que eu queria mesmo. Muito obrigada, Carol. E eu quero deixar disponível para quem quiser acessar as minhas redes sociais, Carol Ferreira, DHRJ é o meu Instagram. O meu Facebook é Carol Ferreira, com K, tá, gente? Carol Ferreira. Pode me acessar lá no Facebook. Também, se precisar falar comigo através de e-mail, o meu e-mail é carolferreira.drj@gmail.com, tá? E o meu telefone também eu posso disponibilizar, que não tem problema nenhum, caso precisem de ajuda, né, de aconselhamento, ou de informação de política pública, ou até mesmo como acessar um equipamento que atenda a população LGBTI+, pode me chamar também no WhatsApp, meu telefone é 021 981 93 4376, tá? Também está disponível. E o que precisar, estou aqui para poder somar. Muito obrigada. Foi ótimo participar dessa live. Obrigada pelo convite. Uma pessoa me sugeriu fazer, depois da pandemia, um café em Preteceu. E eu vou levar essa ideia adiante. Legal. E vamos tomar um café, todo mundo que passou por aqui, para a gente trocar ideia pessoalmente. Eu acho que vai ser um mega momento. Obrigada por tudo, minha linda. Te agradeço pela pessoa que você é, pelas informações que você traz, pelo mundo que você transforma. Você traz muito orgulho para todo mundo. Obrigada pela sua história, tá? Beijo grande. Um beijo. Até a próxima. Até. Empreteceu é, sim, política pública humana, política de integração à nossa sociedade. Um beijo. Beijo, perfeito.